Boa noite, queridas. Mais uma vez, quero dar boas-vindas a você que está aqui, você que vai nos ouvir pela internet. Nós temos uma palavra que eu creio que foi o Senhor que me inspirou. O título dessa palavra é Mulheres na Janela. Eu estive pesquisando na Bíblia quais mulheres estavam na janela. E apesar de ter me vindo na cabeça a história da prostituta Raabe, ela na verdade não estava na janela. Ela ajudou os espias, na história da conquista da terra de Canaã. Ela ajudou esses espias a descerem, a salvarem as suas vidas através de uma janela. E depois ela colocou uma corda de escarlate na janela que identificaria que aquela era a casa que não deveria as pessoas que estivessem dentro dessa casa morrerem. Mas o que eu queria era encontrar mulheres que realmente estavam na janela. Como vocês sabem, hoje em dia, muita gente fica na janela. Mas a janela que as pessoas hoje ficam é uma janela diferente daquela vizinha, quem sabe uma vizinha fofoqueira, que sempre estava na janela, observando quem entrava, quem saía, quem chegava, que hora chegava, com quem chegava. Quem sabe não é essa pessoa que eu quero me referir. Quem sabe não é essa pessoa que eu quero me referir. Eu quero me referir a pessoas que permanecem muito tempo na janela do Facebook, do Instagram, assistindo a vida do outro e deixando de viver a sua própria vida, deixando de se preocupar com a sua própria vida. Pensando nesse título, nesse assunto, eu comecei a pensar, será que existiam mulheres na Bíblia que estavam na janela? O que elas estavam fazendo na janela? E aí eu comecei a pesquisar. E eu vou falar pela ordem. Eu só encontrei três mulheres que ficaram na janela. E eu observei que essas três personagens, essas três mulheres, elas estavam nas janelas e elas tinham alguma ligação com homens nobres, com homens de grande referência para aquela cultura. E a primeira que eu quero me referir é a mulher chamada na Bíblia apenas como uma mãe. Como hoje nós estamos celebrando o Dia das Mães, eu achei ótimo que a gente começasse esse assunto sobre mulheres na janela, falando de uma mãe que estava na janela. Então nós vamos ler aqui em Juízes, capítulo 5. Diz assim, Juízes capítulo 5, verso 28 diz assim: a mãe de Císera olhava pela janela e exclamava pela grade: por que tarda enviam o seu carro? Por que se demoram os passos de seus cavalos? As mais sábias das suas damas respondem. E até ela a si mesma respondia, ou seja, ela falava consigo mesma. Porventura não achariam e repartiriam despojos, uma ou duas moças a cada homem? Para Císera, estofos de várias cores de bordados, um ou dois estofos bordados para o pescoço da esposa? Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém os que te amam brilham como o sol, quando se levanta no seu esplendor. Vamos explicar a história dessa mãe. Essa mãe era a mãe de um grande guerreiro. Só que esse guerreiro era um guerreiro que lutava contra Israel, contra o povo de Deus. Ele era guerreiro de uma cidade muito nomeada dentro
de Canaã. E o exército de Israel estava conquistando Canaã. E esse homem estava vindo com o seu exército contra Israel. E sabe quem o matou? Foi uma mulher. Se você ler o texto todo, você vai ver que uma mulher que não era israelita matou este homem com uma estaca na sua fronte. E Débora, uma juíza, uma profetisa, uma mulher de Deus, do povo de Deus, ela está aqui nesse texto contando poeticamente como a mãe deste guerreiro, agora morto, estaria pensando. Então ela viu nessa imagem, profeticamente ela falou, ela está na janela, se perguntando, cadê o barulho dos carros? Porque esse povo, queridos, eles tinham uma tecnologia avançada para aquela época. Vou chamar de tecnologia, mas assim, eles já conheciam o ferro, eles já tinham carruagens de ferro. Então, em comparação a Israel, eles já estavam à frente. Então, eles se valeram achando que eles ganhariam a guerra. Mas perderam. E uma mulher matou o guerreiro principal, que era Císera. E essa profetisa, inspirada por Deus, ela começa a falar esse texto. Ela fala, a mãe dele está na janela, se auto-perguntando, por que ele demora tanto? Ah, deve ser porque ele venceu e está agora repartindo os despojos. E ela diz, e as damas também estão consolando ela. Não se preocupe, ele está vindo, ele está agora ocupado. Porque pegou todas as mulheres israelitas e está distribuindo 2 para cada um. Nesse texto, a gente consegue ver o quão imoral era este povo. E o que significado a mulher tinha para aquele povo de Canaã? Qual? Nada. O estupro era aceito. Aqui está dizendo que eles conquistariam Israel e estuprariam as mulheres. Eles trariam para cada homem 2 mulheres como escravas. E essa mãe, pensando no seu filho, ela começa a dizer que ele está demorando, mas porque está repartindo os despojos. E ela começa a pensar nos cachecóis, nos scarfs, que eles são de bordados. E aí fica a pergunta, ela estava mesmo muito preocupada que o filho viesse, porque ela queria vê-lo são e salvo, ou porque ela queria aquilo que ele trazia de benefício, os presentes. E pensando nisso, queridos, eu quero conversar com vocês um pouco sobre as mães que estão, às vezes, na janela, esperando pelos filhos. Eu já estive noites e noites na janela, esperando meu filho. Esperando, pedindo a Deus que ele chegasse são e salvo em casa. Pensando onde ele poderia estar, com quem ele poderia estar. E eu quero nessa noite ser um instrumento para você que está me ouvindo aí na internet, para você que está aqui, que talvez tenha um filho que não está fazendo nem vivendo os planos lindos que Deus tem para essa pessoa. Ou quem sabe é um marido que você ainda ora, né? Meu pai, por exemplo, minha mãe orou muito tempo para meu pai se converter. Muitos anos. E hoje meu pai tá com o Senhor, tá em Deus. Mas ele veio na velhice. Então a vida toda minha mãe esperou pela salvação do meu pai. Mas demorou, mas aconteceu. Mas eu quero declarar, queridos, nessa noite, Deus não trouxe esse texto à toa. Eu quero dizer para você que você não vai ficar na janela mais esperando os seus filhos. Porque Deus vai trazer a salvação para o seu filho. Será um ano onde o Espírito de Elias, o Espírito Santo, vai estar reconciliando pais aos filhos e filhos aos pais, em nome de Jesus. Mas essa mulher aqui, ela estava ansiosa, porque
o filho corria perigo e ele não chegava. E às vezes você está nessa situação, sabendo que o seu filho está lá, ou em qualquer lugar que você imagine que ele esteja, correndo perigo que você começa a dar lugar na sua mente, e você começa a imaginar muitas situações que poderiam acontecer. Mas eu quero falar para você, ao invés de ficar martelando, se preocupando, criando situações na cabeça, põe o seu joelho no chão. Saia da janela. Saia da janela, a janela que te faz imaginar, que te faz esperar, que te faz procurar, e procura o Senhor. Porque a Bíblia fala que Deus vai revelar coisas grandes e ocultas que a gente ainda não conhece. Quando eu saí da janela de ficar procurando, de ficar esperando, e fui buscar o Senhor, sabe o que acontecia, queridos? Eu buscava o Senhor e Deus me trazia paz. Às vezes Deus mostrava laços que estavam acontecendo e eu sabia que Deus estava mostrando para aniquilar, para destruir. Então nós precisamos nos posicionar, queridos, dentro da nossa casa, para os nossos filhos, como mães. Nós somos guardiães. Nós não podemos impedir as escolhas que eles fizerem. Nós não vamos impedir. A escolha é de cada um. Mas nós podemos muito, através das orações, impedir que muitas calamidades, desgraça, vergonha aconteça dentro da família. Por quê? Porque você se posicionou como uma guardiã. Você saiu da janela e ficou lá olhando, esperando, ansiosa. Porque a mãe de Císera, ela estava esperando na janela. Ela falava, cadê que ele não veio? Cadê o carro? Não estou escutando os barulhos. Quem sabe ela olhou para a janela e viu um mensageiro chegando. Você pode imaginar uma mãe que ficou esperando e quando chega, ao invés de vir o filho, vem uma mensagem. Vem uma pessoa, um homem, trazendo uma mensagem. Uma mensagem que ele foi morto. E ele não foi morto em batalha, não. A vergonha é muito grande para aquela cultura, para aquela época. Ele foi morto por uma mulher. Não tinha vergonha pior para um grande guerreiro como ele ser morto por uma mulher. Mas Deus fez justiça, queridos. Porque se ele não tivesse morrido, se ele tivesse vencido, 2 mulheres para cada homem, não foi isso que a gente leu? Isso é que eles queriam. Um desvalor total às mulheres, como elas fossem apenas objetos que foram conquistados para serem usufruídos e abusados. Nessa hora, eu lembrei de uma área que é designada dentro do globo terrestre como a área da janela 1040. Quantos já ouviram falar? Dentro dessa janela 1040, existem muitos países onde há uma perseguição grande contra os cristãos. E nesses países, queridos, mulheres são tratadas como nada. A mulher não tem direito a nada como uma cidadã. Ela é usada pelos homens. Alguns desses países, a mulher ela tem o seu ímen cortado. Algum desses países, a mulher anda sempre atrás. E nós, como mulheres e como pessoas cheias de Jesus, temos que, queridos, orar por esses países, orar por essas mulheres, orar para que o Evangelho entre nestes lugares e transforme e faça uma mudança total dentro dos governos desses países. A luta é muito grande, queridos. São lutas que a gente não imagina que essas mulheres passam. E às vezes a gente reclama da nossa vida, nos sentimos sufocados, nos sentimos perseguidos, quando na verdade nós não sabemos o que é realmente viver num lugar onde você é realmente oprimido, desvalorizada, injustiçada,
sem direito à voz. Países onde você adquire uma certa idade, tipo 13 anos, e você é dado para um homem de 40, 50, 60. Quantas meninas morrem na lua de mel nesses países, queridos? Porque o seu físico ainda não está preparado para um ato sexual. Mas nesses países não existe internet para as pessoas ficarem sabendo e colocar na internet. Mas é uma realidade. E existem muitos missionários e missionárias que conseguem chegar até lá e pagam um preço. Eu conheci uma missionária que ela conseguiu pregar num desses países, Marrocos, se eu não me engano. E ela fazia reunião de mulheres, não dizendo que ia ser uma reunião cristã, mas ela conseguia reunir mulheres. E nessas reuniões ela ficou sabendo que a maioria dessas mulheres estavam envolvidas com satanismo. Escondidos. Fingiam ser devotas de Alá, mas na verdade elas praticavam magia negra. Por quê? Porque é tão grande isso no meio dessas mulheres. Porque é a única forma delas se sentirem poderosas. É a única forma delas se vingarem daqueles que fizeram mal para elas, fazendo maldade através de feitiçaria. Porque elas não conhecem o poder transformador de Jesus. Porque quando a gente recebe Jesus, queridos, por mais duro que seja o nosso passado, nós não queremos a vingança. Por quê? Porque a gente perdoa de todo o nosso coração. E a pessoa que retém aquilo que o outro fez, essa ilustração eu acho que é a melhor. É igual uma pessoa que pega um caco de vidro e aperta, aí fica sangrando. E ela que está sentindo dor, mas ela tem esperança de que o que fez mal é que esteja sentindo. Só que não é assim. Então essa mulher, essa mãe, chorava. Porque o filho perdeu a batalha e ele não trouxe o que ela queria. Muitas mães acham que o filho tem obrigação de ser para elas a fonte de alegria, a fonte de prazer. Não caia nesse erro. Seus filhos, aqueles que têm filhos pequenos, neste momento depende de você para tudo. Mas vai chegar um momento, queridos, que eles vão escolher suas próprias escolhas. Por mais amor, por mais dedicação que você possa dar, virá uma que vai se tornar mais importante que você na vida delas. Ai, não. Então, queridos, não deposite toda a sua alegria, esperança, fé, confiança no seu filho. Porque filhos não foram desenhados para ser a fonte da nossa alegria. A nossa alegria vem do Senhor. As nossas fontes estão em Deus, queridos. Você não pode esperar nem que seu filho, na velhice, cuide de você, pague as suas contas. É dever deles ajudar os pais, se eles querem ter uma vida longa, porque a Bíblia diz isso. Mas nós, enquanto pais, não podemos esperar isso. Nós devemos viver sempre crendo da seguinte forma: todas as minhas fontes estão em Deus. Nunca Deus vai deixar nada faltar para mim. Pode o pai e a mãe nos abandonar, não tem um verso? E pode os filhos também nos abandonar. Mas o Senhor nunca vai nos abandonar. Agora, dê amor, queridos, porque amor também é uma semente. Quando você semeia amor para os seus filhos, você vai colher amor. Quando você semeia bondade, você vai colher bondade.
pode passar essa fase onde eles estão rebeldes, muitas vezes, onde eles às vezes estão indiferentes, mas eles receberam boas sementes. E boas sementes sempre brotam. Mas existe um homem que semeou muito bem na vida do filho e o filho pegou a herança e sumiu de casa. Não deu satisfação para o pai, diz a Bíblia. Ele abandonou o pai e foi curtir a vida. Mas quando ele estava passando as dificuldades que a vida trouxe, ele veio de volta para a casa do pai. E lá encontrou novamente o amor, o respeito, a autoridade, a liberdade que só tem na casa do pai. Amém? A santidade. Então essa é a primeira mulher que eu queria falar com você. Ela estava na janela fazendo o quê? Esperando o seu filho. Mas esperando também os despojos. Ela queria aquilo que o filho trazia de benefício para ela. Amém, queridos? Não se relacione com ninguém por interesse. Nem por filho, nem por marido, nem por ninguém, por amigo. Não seja uma mulher que se relaciona com as pessoas por interesse. Se relacione sendo você mesma e amando, sendo uma mulher cheia de compaixão. Nós vamos ler agora, em 1 Samuel, vamos ver a segunda mulher. Nós temos nesta mulher duas partes da vida dela, onde ela é mencionada nas escrituras como associada a uma janela. A primeira, ela usa uma janela para salvar seu próprio marido. E na segunda parte, no segundo texto, ela está na janela, contemplando a janela. Então, nós vamos ler 1 Samuel 18, 20. Para você saber aqui, diz assim, 1 Samuel 18, 20. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava a Davi. Contaram-no a Saul e isso lhe agradou. Disse Saul: eu lhe darei para que ela sirva de laço e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi: com esta segunda será hoje meu genro. O verso 19, 11 e 13 diz assim: porém Saul, naquela mesma noite, mandou mensageiros à casa de Davi que o vigiasse, para ele o matar. Pela manhã, disto soube Davi por Mical, sua mulher, que lhe disse: se não se salvares tua vida esta noite, amanhã será morto. Então Mical desceu Davi por uma janela, e ele se foi e fugiu e escapou. Agora, 2 Samuel 6,16. Segundo Samuel 6,16. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei disse que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Muito bem, vamos falar um pouquinho da Mical. Mical era filha de um rei, ou seja, ela era uma princesa. A gente que foi criada sonhando em ser princesa. Ela era uma princesa e ela se apaixonou por um rapazinho que tinha matado um gigante. Ela começou a fantasiar, casava com aquele homem. Eu não sei quantos aqui fantasiaram casar com um príncipe encantado. Então, ela sonhou em casar com aquele homem. Só que esse homem foi prometido a ele que se ele matasse um gigante, qualquer um que matasse um gigante, casaria com a filha mais velha de Saul.
Davi matou o gigante. Na hora de casar com a filha mais velha, o pai pegou a filha e deu para outro homem casar. Mas ele ficou sabendo que a filha dele mais nova, Mical, gostava de Davi. Mas esse homem era tão ruim como o pai, mas tão ruim como o pai, que ele não levou em consideração o amor que aquela jovenzinha tinha pelo Davi. Ele falou assim, eu vou aproveitar isso. E vai ser um laço, uma armadilha para ele. Eu vou dizer que ele só vai casar com a minha filha se ele enfrentar os filisteus. E ele me trazer uma quantidade da parte íntima dos homens. Vocês teriam que matar, cortar a parte íntima e trazer lá para o rei. Mas Saul acreditava que Davi não ia conseguir. Eu acho que ele pediu 50, se não me engano. 100? Ele pediu. Ou seja, ele pediu, segundo a Elaine aqui, ele pediu 100, Davi matou 200 homens e trouxe os prepúcios dele. E aí, ela casou com ele. Já pensou que alegria? Finalmente casei com meu príncipe ruivo, meu querido, meu homem, meu amado. Só que o pai continuava querendo matar Davi, por inveja, por medo dele se tornar rei. E aí, ela fica sabendo que o pai ia matar o seu próprio marido. Você já pensou num pai como esse? Um pai que não leva a sério os seus sentimentos, que abusa com palavras, que abusa com atitudes. Eu não sei quantos estão na internet ou aqui, se você teve um pai assim. Nós, como seres humanos e como crianças, nós esperamos que os nossos pais, nossas mães, sejam aqueles que nos protejam. E muitas vezes, são exatamente essas pessoas que a gente mais confia que nos decepcionam tanto. Foi o que aconteceu com essa menina. E eu não sei porquê, para ela salvar o marido, ela tem um ídolo em casa, que é chamado aqui de um ídolo familiar, um ídolo da casa. Por que essa menina tinha um ídolo dentro de casa? Porque Mical não servia a Deus de todo o coração. Ela ainda tinha seus ídolos. Queridos, abra mão dos seus ídolos. Tudo que você põe a confiança, tudo que você põe como centro da sua vida, centro da sua alegria, tudo que ocupa o seu pensamento, a sua vontade, se tornou ídolo. E nós precisamos abrir mão desses ídolos. Então, ela disfarça na cama, colocando esse ídolo e finge que ali estava Davi e que ele estava doente. E ela fala para Davi, olha, você desce aqui pela janela, olha a janela de novo, e salva a sua vida. Tchau. Tchau, marido. Tchau, meu amor. Ela teve que dar adeus. Você imagina isso, filhos? A dor dessa jovem. Ela amava esse homem. Era o primeiro amor dela. E ele teve que ir embora. Sem data de revê-la. Aí eu perguntei para mim. Tu daria a Deus, irmão? Você daria a Deus por homem que você amava? Para continuar dentro do conforto do lar do seu pai? Do conforto, a comodidade do seu palácio? Ou você ia falar para o seu marido, até que a morte me separe? O teu Deus é o meu Deus, a tua terra é a minha terra. Onde você deitar, eu durmo com você. Onde você morrer, eu morro. Ela não falou isso. Ela permitiu, ela não quis enfrentar o que tivesse que enfrentar para não sair, para não deixar de acompanhar aquele homem que ela amava. Esse foi o pensamento que veio para mim. Ele teve que ir e ela ficou no conforto. Muitas mulheres, queridos, não querem apoiar os ministérios dos maridos.
Porque pensar em que meu marido possa se envolver mais com as coisas de Deus, possa ser mais dedicado com as coisas de Deus, implica para muitas mulheres pensar, eu vou perder de passear, perder de ter o tempo com ele, e ele vai querer se dedicar às coisas de Deus. Quão infeliz uma mulher que pensa assim possa ser. Porque as mulheres que frustram seus maridos os tornam os homens mais infelizes, queridos. Ele pode sorrir para você, ele pode te tratar maravilhosamente bem, mas dentro dele há um conflito. Um conflito porque há uma voz mais doce, mais poderosa do que a sua, o chamando para uma missão. E o papel de nós mulheres é nos submetermos a essa missão. Estar debaixo dessa missão. Não é debaixo do homem. Entenda, submissão não é estar debaixo do homem. Que para Deus nós estamos iguais. Ele criou homem e mulher, macho e fêmea. Ele deu o mesmo destino para o homem, ele deu para a mulher, a vida eterna em Cristo Jesus. Não há preferência de Deus ama mais os homens que as mulheres. Deus ama o ser humano e o ser humano é constituído de macho e fêmea, de homem e mulher. Só que Deus prepara para cada homem uma missão. E muitos homens têm uma missão ministerial, uma missão dentro de um contexto eclesiástico. E muitas mulheres não querem apoiar os seus homens. Porque elas não querem deixar o conforto do palácio. Elas não querem abraçar essa missão e ser uma ajudadora, como a Bíblia diz que nós devemos ser. Uma ajudadora. Ah, pastora, mas às vezes o homem quer fazer algo que eu não concordo. Sim, se você não concorda, e se isso vem da parte de Deus, você precisa orar mais do que nunca. Você precisa buscar o Senhor, para que Deus te mostre como falar para este homem que esse caminho é uma furada. E vai ter situações, queridos, que você vai ter que deixar ele quebrar a cara. E depois de ele quebrar a cara, em vez de você jogar na cara e falar, eu te disse, você tem que falar, você vai conseguir fazer certo da próxima vez. Eu estou contigo, não abro. Eu estou contigo e não vou soltar sua mão. Mas Deus pode usar você para impedir que este homem faça uma besteira. Porém, quando se trata de algo, de uma voz do Senhor, queridos, algo que ele sente, que é o Senhor que está entregando, que está pedindo, o teu papel como mulher é ajudá-lo. O teu papel como mulher é apoiá-lo. É orar. Não pode ter uma pessoa que ore mais pelo seu marido do que você mesma. Então, essa jovem, ela não foi a primeira opção desse homem. Ela foi a segunda opção por pai, por causa do pai. Você vai vendo a quantidade de traumas que essa jovem foi passando. Enquanto Davi estava lá fugindo de Saul, essa mulher foi dada a outro homem, mesmo sendo casada. O pai deu ela agora para outro homem. Só que talvez pela carência, ela se apegou a esse outro homem. Se tornaram amigos, se tornaram marido e mulher, se tornaram família. Quando Davi se torna rei, por causa de politicagem, ele manda buscar a esposa dele. A esposa, até então, já tinha casado com umas 4. Mas manda buscar a Mical. Porque pela política era um bom negócio ele trazer para o palácio a filha do rei Saul. Ainda que ela já tinha sido esposa dele. E ela tem que obedecer. Mas, ao invés dela falar, bem, se este é o meu papel, se eu agora tenho que me posicionar como uma rainha, não mais uma princesa, eu vou me posicionar como uma rainha. Eu vou me comportar como uma rainha. Se o meu marido é um homem de Deus, que teme ao Senhor, que adora a Deus, eu vou apoiá-lo e vou adorá-lo também. Só que no texto que a gente leu, o último texto, ela não é mais referida como a mulher de Davi. Ela é referida
como a filha de Saul. Porque agora ela é identificada somente com Saul. Aquela indiferença, aquela apatia que o pai tinha, não a paixão que Davi tinha. Ela agora mostrava a indiferença ao Deus de Israel. Totalmente diferente da devoção que Davi tinha. E aí a gente muitas vezes pensa assim: ah, pastora, mas olha quantos traumas ela passou. Ainda por cima, o pai morreu na batalha, o irmão morreu na batalha. Coitada dessa jovem. Tudo que a gente passa no nosso passado, querido, de ruim, justifica a sua história. Olha, o meu passado eu passei isso. Mas nada disso vai justificar o seu futuro. O seu futuro não está nem aí se você passou o que você passou. O seu futuro não vai levar em consideração nada que você passou para que no futuro você tenha uma vida melhor. O teu futuro não está condicionado a ser feliz só porque no passado você foi triste. O seu futuro só vai ser bem sucedido. O seu futuro só vai ser feliz se você fizer as escolhas certas. Se você não fizer as escolhas certas, você não vai ser feliz. Então, Mical, ela está na janela. E da janela ela vê o seu marido louvando a Deus e ela o despreza. Ela fica enojada com aquilo. Ao invés de ela descer da janela, meu marido está chegando, ele disse que vai abençoar a casa. Eu vou descer da janela e vou lá onde estão as jovens e vou louvar o Senhor. Não. Ela o desprezou. E a Bíblia encerra falando dessa mulher que ela não gerou filhos. Por que ela não gerou filhos? Porque ela não tinha intimidade com Davi. E sem intimidade não há frutos. Queridos, nós não vamos dar frutos se nós não estivermos íntimas com o Senhor. Então ela colocou toda a esperança dela nesse casamento. Mas quando ela casou com Davi, ela teve que largá-lo, ele teve que ir embora. E nessa noite, queridos, eu quero dizer para você: não coloque todas as suas esperanças no amor de um homem. Assim como não devemos no do filho, também não coloque no do homem. Eu quero crer que em nome de Jesus vocês vão continuar, aquelas que são casadas, serem bem cuidadas e amadas pelos seus maridos. Você que ainda sonha em ter alguém, Deus vai trazer alguém para você. Mas não coloque tudo isso, porque casamento não nos livra da dor que a gente socou dentro de nós. Mical socou tudo dentro dela. Mas depois vem tudo, queridos, em forma de insegurança, de cobrança, de amargura. Mical se tornou uma mulher amarga, uma mulher azeda. Ao invés de ela estar feliz que o seu marido agora é o rei, ela é uma rainha, ele está adorando o único Deus, ela o despreza. E a Bíblia faz questão de falar a última coisa sobre ela, de que ela não teve fruto. Ela era uma rainha, mas não gerou um rei para suceder o pai dela, suceder o marido dela. Ela teve um passado oprimido e continuou tendo um presente oprimido, porque ela mesma se permitiu ser assim. Então não coloque toda a sua confiança num ser humano de carne e osso, amém? Mas sim naquele que se tornou carne e osso, que é Jesus. Amém, queridos? Ela não entendeu que agora ela era uma rainha, não se comportou como tal, e na janela ela estava com as lentes erradas. Ela olhava para um marido adorador, um marido conquistador, e ela simplesmente o despreza. Que em nome de Jesus você nunca despreze aquele ou aquela que está servindo ao Senhor. Aquele ou aquela que está fazendo o melhor.
Davi estava tentando de novo trazer a arca. E ele se alegrou porque ele conseguiu. Quantas mulheres não fazem e se incomodam quando uma mulher se levante e começa a fazer? Aí começa a tentar te colocar. Olha, não faz isso não. Outras já fizeram, não deu certo. Todo mundo faz, depois some. Que eles não aceitem nenhuma palavra de desânimo. Ouça o que o Espírito Santo está te falando. Se é o Espírito Santo que está falando, faça. Faça o melhor que você possa. Faça de novo. Mas faça, porque é o Senhor que está te chamando, amém? E nós vamos agora falar da última mulher. Para encerrar, eu faço a pergunta. Por que muitas vezes nós nos colocamos como passivas, indiferentes, apáticas? Por que a gente se coloca nessa posição que entristece o Espírito Santo? Porque Deus nos chamou para frutificar. Ele disse que a árvore que não der bom fruto, ele vai jogar no fogo, queridos. Mas por que às vezes a gente fica numa passividade, numa indiferença, numa apatia? Viemos para a casa do Senhor completamente apáticos. Eu quero declarar que esse tempo na sua vida acabou, queridos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nenhum espírito de crítica, de mical, de desprezar no coração aqueles que fazem com pureza. Porque fazer, queridos, quando tem um monte de gente, é muito fácil. Porque ali está envolvido o ego, a vanglória, o lucro. Eu me lembro que uma vez eu estava pregando lá em Chicago, tinha um número menor que esse. E a pastora Michele, que hoje é a pastora de lá, ela veio visitar. E nesse dia eu estava sentindo o fogo do Espírito Santo, eu estava pregando, que eles é como se eu estivesse diante de uma multidão. Eu pregava com uma alegria, porque eu estava falando daquilo que tinha transformado a minha vida. E a Michele, quando acabou o culto, ela falou: pastora, parecia que você estava pregando com uma multidão, não parecia que era esse grupo tão pequeno que a gente estava aqui. Eu falei assim, mas para mim era uma multidão, porque eu estava pregando, porque era assim que eu queria, que o mundo todo ouvisse a mensagem transformadora, que mudou a minha história, que mudou a minha vida. Então, quando eu falo, queridos, quando eu estava falando e quando eu falo, eu não estou preocupada se tem pouco ou muito, eu estou preocupada se a minha mensagem está atingindo o teu coração. E dentro de mim é como se eu estivesse pregando para a multidão, porque dentro de mim este era o meu desejo, de poder falar para todo mundo da terra inteira que Jesus é o Senhor, que Jesus transforma a vida, que Jesus transforma casamentos, que Jesus cura as feridas, que Jesus liberta do passado, que Jesus vai voltar e vai buscar uma igreja santa. Que Jesus ama o mais vil pecador, o pior de todos. Ele ama, igual ele ama o melhorzinho, porque na verdade ninguém é bom. E esse Jesus, queridos, que eu quero falar para o mundo inteiro. E eu louvo a Deus porque alguns estão ouvindo sobre ele hoje, nessa noite, algumas. Então, a sua apatia, que ele está roubando o seu futuro tanto quanto roubou o seu passado, se você continuar nessa apatia. Mas que você não seja assim, amém, queridos? Em nome de Jesus. Por último, nós vamos falar rapidamente de Jezabel. Essa está lá em 2 Reis 9:30. Vamos abrir 2 Reis 9, capítulo 9. Essa mulher vai aparecer na janela no dia que ela foi assassinada, no dia que ela morreu. Segundo Reis 9:30 diz assim: tendo Jeú chegado a Jezreel, Jezabel o soube. Então se pintou em volta dos olhos e enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Ao entrar Jeú pelo portão do palácio, disse ela: teve Zimri
que matou o seu... Teve paz, Zine, que matou o seu senhor? Levantou ele o rosto para a janela e disse: quem é comigo? Quem? E os 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: lançai-a daí abaixo. Lançaram-na abaixo e foram salpicados com seu sangue foram salpicados com seu sangue a parede e os cavalos, e Jeú a atropelou. Entrando ele e havendo comido e bebido, disse: olhai por aquela maldita e sepultai-a, porque é filha de rei. Foram sepultá-la, porém não acharam dela senão a caveira, os pés e as palmas das mãos. O que aconteceu com essa mulher? Essa mulher foi casada com o rei também. Foi casada com o rei de Israel, Acabe. E essa mulher, queridos, ela, nesse episódio aqui, ela está prestes a ser morta, porque Deus se cansou de toda maldade, porque ela fez o povo de Deus cometer, como prostituição. O povo de Deus começou a misturar o santo com o profano, começou a se prostituírem, começaram a adorar outros deuses. E ela ainda matou muitos profetas. Mandou matar vários profetas de Deus. E Elias fugiu para salvar sua própria vida. Nessa hora aqui, ela está na janela. Depois que ela se maquiou, ela foi para a janela. Ela estava achando que era toda poderosa e que ela não ia ser traída e ela não ia morrer. Quando ela vê Jeú chegando, ela fala assim: Zine teve paz depois que ele matou o rei. Por quê? Porque Zine, ele matou um rei e todos os descendentes desse rei. E 7 dias depois ele foi morto. Então Jezabel, ela tem esse espírito. Hoje a gente identifica, falamos espírito de Jezabel. Jezabel é aquele espírito que sempre procura mostrar o que não está dando certo. Ela faz sempre você lembrar o que não deu certo, para te intimidar a você não fazer o que é certo, dentro da sua casa, dentro do seu ministério, dentro da igreja. Então, quando ele olha os eunucos, ele fala: quem é aí por mim? Os eunucos olham para ele, acredito que fazem assim. Mas antes, ela pinta os olhos. O que será que a Bíblia fez questão de dizer sobre ela pintar os olhos? Esse espírito, queridas, sempre quer ofuscar a nossa visão. A gente não consegue ver coisas que são claras. Um dia eu ouvi uma profecia que essa profetisa falou assim para mim: vocês falam e o povo entende diferente. Por quê? Porque há um espírito que age querendo calar a voz profética. E uma dessas formas é ofuscando a nossa visão. Quantos líderes estão perdendo o foco? Quantos membros de igreja, quantos cristãos, quantas mães estão perdendo o foco? Porque esse espírito está obscurecendo a visão. Você precisa pedir: Deus, unge os meus olhos para que eu veja, para que eu tenha discernimento. Discernimento de quem chega perto dos seus filhos. Discernimento quem você traz para perto. Minhas irmãs, vocês são águias. Vocês são águias. Vocês precisam ter uma visão ampla. Vocês são águias, vocês precisam voar alto. Você não pode andar com galinhas e querer ter o sucesso das águias, ter a visão das águias. Nós precisamos falar: Senhor, esse ano ainda tem um semestre para vivê-lo. Eu quero crescer, eu quero ter a minha visão ampliada, eu quero ter discernimento de espírito. Então esse espírito precisa sair de nossas vidas. Nós não podemos ficar com a visão obscurecida, vivendo as mesmas fofoquinhas, os mesmos probleminhas, as mesmas historinhas. Nós não podemos, em nome de Jesus. E a Bíblia fala que ela enfeitou a cabeça.
Esse espírito que nos quer governar a nossa cabeça, a nossa mente, trazendo pensamentos de derrota, pensamentos de medo, não vai dar certo, você vai passar necessidade, você vai ficar doente, você vai acabar sozinha. Que eles rejeitam, isso é o espírito de Jezabel agindo. Você precisa botar o capacete da salvação para que você tenha bons pensamentos. A Bíblia diz que tudo que é bom, tudo que é de boa fama, tudo que é algum louvor, é isso que tem que ocupar o nosso pensamento. Rejeite todo pensamento de angústia que te traz angústia. Todo pensamento que te traz angústia não é de Deus, querido. Todo pensamento te leva a ficar deprimida ou arrumar procurando um culpado, não é de Deus. Todo pensamento que te leva a cobiça não é de Deus. Em nome de Jesus, nós precisamos dizer não, a minha mente é do Senhor, a minha mente é de Cristo. Em nome de Jesus. Então essa mente quer tomar o lugar de Cristo, porque Cristo é a cabeça. Então o eunuco, queridos, que foram as pessoas, os dois homens que empurraram ela janela abaixo. O que é um eunuco? O eunuco são homens que foram feitos estéreis. Eles são impedidos de gerar filho, de ter ereção. Por quê? Porque os reis, quando traziam eunucos, eles tinham medo deles dormirem com as suas princesas, com as suas concubinas, mas eles precisavam de homens fortes perto deles. Então eles eram castrados, queridos. Então esses homens foram incapazes de gerarem filhos porque tiveram seus corpos mutilados por essa rainha. Mas foram eles que jogaram ela de janela abaixo. Eles foram capazes de, ao ouvir a palavra de comando, vocês são por mim? Então joga ela abaixo. E nessa noite o Espírito Santo está te dando uma palavra de comando. Jogue ela abaixo. Jogue esse espírito que te faz se paralisar. Não importa se você um dia Deus vai ter outros planos com a sua vida. Este presente você não pode ficar parada. Sabe por quê? A vida é muito curta para a gente olhar para trás e falar: eu não deixei legado nenhum, eu não vou deixar memória nenhuma. Nós não podemos ficar na janela vendo o tempo passar e olhando a vida do outro sem nós tomarmos posse daquilo que Deus tem para nós. Deus não chamou você para ser uma espectadora passiva. Deus chamou você para ser alguém que produz, alguém que faz, alguém que acontece. Porque você nasceu para dar fruto, querido, em nome de Jesus. Então esse espírito está dizendo: joga ela para baixo, joga e acaba com isso. Chega desses gamezinhos desse espírito, chega dessas artimanhas. Tenha discernimento, querido, que muitas vezes é só para te paralisar. Para que seus filhos não conheçam a verdade. Ah, pastor, mas eles podem se desviar. Queridos, eles podem se desviar, mas olha uma diferença. Um rapaz de 22 anos que se converte, que nunca ouviu falar de Davi, de Saul, de Adão, de Eva. Quando ele se converter, ele vai ter que aprender tudo isso. Agora, se seu filho já tem a semente, já aprendeu as coisas, quando ele se converter, está tudo aqui dentro. Está tudo aqui dentro, isso tudo que vai brotando. Então, não tenha medo. Ensine o seu filho, queridos. Ensine o seu filho, porque nós temos uma promessa de que vai fazer efeito. Vai brotar, amém? E a Bíblia fala que os cães devoraram esta mulher. Igual o profeta Elias disse que os cães iam devorar ela. E quando foram lá, não, ela é rainha, né? Ela foi filha de rei. Vamos dar um enterro para ela. Em questão de poucas horas, os cães já tinham comido tudo. E só ficou o quê? O crânio. O crânio aponta para quê? Para a cabeça, para o governo. Olha esse espírito como é. E só sobraram o quê? As mãos, que aponta para quê? Para as manipulações. O que esse espírito faz para conseguir o que ele quer? E ele só quer uma coisa:
é impedir que a voz profética chegue no seu coração. Esse espírito quer calar a voz profética. E também foi encontrado o quê? Os pés. Porque os pés tem a ver com território. A Bíblia fala onde a gente coloca os nossos pés, será nosso. Então, ele quer o quê? Que esses pés fiquem aliados a esse espírito maldito. Mas nós não somos aliados de nenhum espírito, nós somos aliados do Espírito Santo, amém? Então, esse espírito levou o povo a se prostituir, a se profanar. Quais são as estratégias desse espírito? Rapidamente, para a gente terminar. Esse espírito quer acabar com o amor pela verdade. O que é o profeta? O profeta é aquele que prega a verdade. Hoje em dia, as igrejas têm um pouquinho de verdade, um pouquinho de filosofia e um pouquinho de tudo o resto. O evangelho puro, que é a verdade, tem acabado, queridos. Pregam tudo, menos a verdade. Mas nós vamos conhecer a verdade e a verdade vai nos libertar, amém? Muita gente só quer dar para Deus o mínimo. Eu venho para a igreja no domingo, tá bom. Quer Deus? Quer. Não quer? Não quer. Isso é Caim, isso é oferta de Caim. Dentro dos nossos lares nós temos que buscar o Senhor. A todos os momentos devemos buscar o Senhor. E também temos que procurar servi-lo. Servi-lo. Ele te deu dons, Ele te deu talentos. Você precisa servir o reino de Deus com isso, com o que Deus te deu. Amém? Então se levante hoje, queridos, em favor da verdade. Outra estratégia, levar o desânimo e ao cansaço. Ela chegava para esse marido e dizia, vamos matar todos os profetas. E aí o que Elias fez? Elias fugiu, queridos, para o deserto. Elias fugiu com medo de Jezabel. E o deserto que Deus te leva, todos nós, todo mundo que Deus tem um chamado, vai passar pelo deserto. Se você está no deserto, pode ver que tem muita unção sendo derramada sobre você. Quem mais pode estar no deserto? Está no deserto, Maria? Pode ter certeza que existe um final. O deserto não é o teu lugar. O deserto que Deus nos leva, que nós não fomos para o deserto por causa de pecado, nós não fomos para o deserto por causa de escolha. Se é um deserto que Deus nos levou, este deserto tem um final. E este deserto, ao ter um final, tem uma emancipação, tem uma promoção. E durante esse deserto, a presença de Deus não vai te faltar. Ainda que muitas vezes você se sinta sozinho, até que parece que Deus não está lá. Que você está totalmente sozinha. Sabe, onde está Deus? Onde está minha mãe? Onde está meu marido? Onde está? Não tem ninguém, não tem amigos, não tem nada. Você pode estar no deserto total. Mas se foi o Senhor que te levou para depurar você, você vai sair e vai ter uma promoção no final te aguardando. Agora, se é um deserto que a gente escolhe ir, porque a gente quer se isolar, porque a gente está muito chateado, porque eu escolhi não fazer nada e agora eu vou ficar aqui nesse deserto. Este deserto é extremamente perigoso. Porque este deserto você vai ter como companhia o diabo. E o diabo vai sempre sussurrar no seu ouvido. Viu? Não valeu a pena. Não adiantou nada tudo que você fez. Ele tem muitas coisas para sussurrar, tentando te destruir. Olha, você está sozinho. Não procure ninguém. Fique do jeito que você está. Queridos, esse deserto, muitas pessoas vão por causa de mágoas, por causa de uma decepção, por causa de uma frustração. Mas você não sabe o que esses sentimentos na mão do diabo, o que ele pode fazer com a tua vida. Ele pode paralisar para sempre. Estragar a tua vida inteira, você sendo só isso aí. Porque você está dando autoridade para o inimigo ficar segurando você no deserto. Mas em nome de Jesus, queridos, que você saia dessa situação hoje pelo poder do nome de Jesus. Amém, queridos? Entrega tudo na mão de Deus, não entrega na mão do diabo. Não entrega, não tenha brecha no seu coração, pai, irmãs, em nome de Jesus.
E esse homem foi para o deserto, porque ele tinha medo de Jezabel. E ele pediu para morrer no deserto. Porque esse espírito faz isso. Quantas vezes você é tão desanimada, tão decepcionada, você fala, eu preferia morrer, por que eu não morro logo? Mas tem tantas coisas que Deus tem ainda para fazer para nós, para os nossos filhos, para os nossos parentes, para aqueles que a gente ama, para a nossa igreja. Queridos, se você está desmotivado, esse inimigo chamado esse espírito de Jezabel, que está trazendo isso para o seu coração, mas em nome de Jesus, saia debaixo desse zimbro e vá, porque ainda tem muitas coisas para você fazer. Em nome de Jesus. Queridos, alguém que destruiu profetas, como foi Elias, destruiu os falsos profetas, e agora estava ali, naquela situação, pedindo para morrer. Olha como esse ataque é violento. Elias botou fogo do céu, sentiu isso. Imagine nós, simples mortais, somos atacados por esse espírito, queridos, mas nós não vamos permitir que ele nos destrua, amém? E como é que então que a gente não permite que esse espírito nos destrua? Não é pela fé, não é pela força, não é pela experiência. Só tem uma forma: obediência. É somente, eu não quero, Senhor, mas eu vou, porque quero te obedecer. Eu não estou sentindo, Deus, mas vou fazer, porque eu quero te obedecer. Eu não quero estar violando a minha vontade, mas eu vou fazer. Queridos, isso é uma coisa muito importante. Já teve inúmeras mulheres que falam assim, pastor, mas isso é contra a minha vontade. Isso viola a minha vontade. Sim, essa é a intenção. Violar a sua vontade, contrariar a sua vontade. Porque Jesus teve que falar para... Jesus, hein? Não é a pastora, não. Jesus. Teve que falar assim, olha, Senhor, não a minha vontade, mas a tua. Se você for um cristão, queridos, que nunca você tiver que fazer algo contra a sua vontade ou violando a sua vontade, você vai ser um crentezinho qualquer. Menos um crente conhecido no céu. O crente conhecido no céu é aquele que contrariou a vontade, abriu mão da vontade, não fez a sua própria vontade. Esses são os verdadeiros discípulos. Jesus falou que tem que negar a cruz. Quem quer ser meu discípulo tem que abrir mão da sua vontade. Amém, queridos? Então, a solução é obedecer. Não tem jeito. Então, você tem que abrir mão da sua vontade. Jezabel mandou matar Nabote para dar a vinha para o marido dela. Porque ela falava assim, Acabe, você merece. Você não está com vontade de possuir essa vinha? Ele não quer dar, não quer vender, vamos matar ele. A gente mata e aí você fica com tudo. Então, esse espírito faz isso, querido. Você tem direito de ter lazer. Temos, mas tudo com equilíbrio. Mas tem gente que é toda hora. Você tem direito, não está com vontade de ir para a igreja? Não vai para a igreja. Está nevando. É o espírito, queridos. E você precisa discernir isso. Tem que esmurrar a carne, tem que esmurrar. Não vai ficar. Acorda. É assim que eu tenho que fazer muitas vezes. Se a gente não faz para o trabalho, quem trabalha? Quem trabalha faz. Por que não faz para as coisas de Deus? Então, tem que violar a sua vontade. Amém? Vamos ficar de pé agora nesse momento. Sei que já ficamos bastante sentados, mas é importante a gente ter esses estudos, queridos. A gente só cresce sendo confrontados pela palavra, pela verdade. E a falsa verdade, ela massageia o ego. A gente escuta só o que a gente gosta, é tão bom, né? Você vai ser próspero, você vai conquistar, você é a cabeça, não cauda. Tudo isso é verdade, tudo tem seu lugar. Mas às vezes a gente precisa levar na cabeça mesmo, os cascudos de Deus, para a gente entender que é tempo de amadurecer. É tempo de amadurecer. É tempo de quebrantamento. Precisamos ter um coração quebrantado, contrito. Chega de fazer só a nossa vontade. Em nome de Jesus. Senhor, eu quero orar pelas minhas irmãs. Te pedir por esse tempo juntas. Te pedir que o teu Espírito, Senhor, fale ainda mais hoje
quando elas colocarem a cabeça no travesseiro, Senhor. Ó Deus, quando elas pensarem, Senhor, em cada personagem que estava na janela, Senhor. Mas que hoje elas possam olhar pela janela e ver o girassol, Pai. O girassol que sempre está voltado, Senhor, para o lado onde o sol está. E que nós sejamos girassóis, Senhor, que nós voltemos os nossos olhos para Ti. Que todas as nossas fontes sejam somente a Ti, Senhor. Só em Ti possamos nos saciar, esperar o melhor, porque Tu nunca decepcionas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que sejamos como os girassóis, Senhor, que vamos buscando de Ti os nutrientes. E mesmo quando a gente morre, Senhor, deixa na terra, Senhor, substâncias suficientes para que outro nasça, Pai, saudável. Que sejam mulheres que vamos deixar um legado, Senhor, para todos todos que convivem conosco, Pai. Eu te entrego essas palavras, Senhor, que sejam palavras que penetrem o espírito das tuas filhas, Senhor, como penetrou o meu, Pai. Que em nome de Jesus possamos fazer a diferença em nossos lares, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por essas mulheres que são verdadeiras varoas, Senhor de Deus, são verdadeiras guerreiras, Senhor. Muitas nem conhecem ainda o seu potencial, Deus. Mas eu sei, Senhor, que Tu há de fazer grandes coisas através dessas mulheres, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora nós vamos comer. Enquanto isso, nós vamos tirar foto. Eu quero tirar uma foto de cada um de vocês na janela. Mas vocês têm uma janela com girassol. O girassol é uma flor muito bonita. E ela é originária da América do Norte, sabia? Alguns pensam que é do Peru, mas não é. Já foi comprovado que os primeiros girassóis nasceram aqui nos Estados Unidos e foram cultivados pelos índios. Então, e o girassol, ele nasce em qualquer lugar do mundo, até na África. Então, o girassol é uma planta muito especial. E eu sei que vocês são assim, como o girassol, que se viram para o sol da justiça. Amém? Então, que a sua janela, ao olhar, se você só veja os girassóis, porque você também é um. Em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Maria, você está passando mal?